e com o tempo entopem. Então a pessoa chega naquele ponto que ela fala: poxa vida, agora eu subo uma escada e eu sinto o peito carregado, me sinto cansado. E de repente tem aquele piripaque, porque muitas pessoas acabam tendo um infarto. Vai para o médico, e aí a medicina se mobiliza para salvar a vida daquela pessoa invigilante que se envenenou deliberadamente. Mobiliza recursos, e se a pessoa é salva, então o médico fala: para de fumar, senão você vai morrer. E eu já vi muitas pessoas falando: olha, eu prefiro morrer do que parar de fumar, porque viver sem fumar não tem sentido. É a falta de consciência. Mas cada um de nós vai colhendo aquilo que semeia. Nós estamos falando das consequências físicas, as doenças que nós vamos carregando para nós mesmos. A mulher grávida que tem o hábito de fumar, tudo aquilo que ela ingere, seja respira, come, vai para o feto. E um dos venenos mais terríveis são esses venenos que nós citamos. Eles atingem diretamente o feto em formação. A mãe fumante é responsável pela má formação e pela grande quantidade de filhos que nascem abaixo do peso, com problemas respiratórios, porque atingem o feto, porque o feto ainda não tem a mesma defesa de nós adultos. Sem contar, ainda bem que agora, dentro de casa, possivelmente aqueles fumantes inveterados ainda devem fumar, mas a esposa devia falar: vai fumar lá fora, vai na janela, porque se tem presença de criança, faz mal para a criança. Sem contar o câncer que vitima a maior parte dos fumantes é câncer de boca, de faringe, de laringe, de estômago. São consequências que a pessoa fala: ah, o câncer é uma doença kármica. Nem sempre. Nem sempre. A pessoa, de repente, ela reencarnou com um câncer mesmo, para resgatar alguma coisa do passado. Ela pediu no plano espiritual: olha, para apressar o resgate, ela pede, quando ela já está em condições de suportar a prova do câncer, porque o câncer é terrível, gente. Quem teve familiar que morreu de câncer, vê o sofrimento. É aquela doença que mata devagarinho, e a pessoa morre consciente, com dores terríveis. E na fase final tem que tomar morfina, porque nenhum outro remédio, medicamento faz efeito. Tem que tomar morfina. É a fase terminal. É terrível vermos pessoas morrendo de câncer e morre devagarinho, consciente. Então, o espírito, quando está preparado, às vezes ele pede a prova da dor, e ele reencarna para passar a prova da doença do câncer. Ele pediu. E a espiritualidade sempre avalia o objetivo, o móvel, e se aquela pessoa está preparada para isso. Mas tem outros casos que contraem, adquirem o câncer. Não era doença kármica, adquiriram aqui voluntariamente. Não era para ter o câncer, não era para passar pelo câncer. Poderia até haver uma predisposição, mas não necessariamente, porque a pessoa acaba se envenenando. E esses ácidos, esses venenos que eu mencionei para vocês, em contato com a pele, em contato com as células, eles provocam desarmonia, desagregação e os tumores. Porque a multiplicação das células, o processo da mitose, ele é um processo harmônico, e elas vão se multiplicando de forma harmônica. O tumor cancerígeno é quando a multiplicação das células ocorre de forma desarmônica. É como se fosse uma desobediência a uma ordem mental. Então ela começa a se multiplicar de forma em desarmonia e cria o tumor, provocado por nós mesmos. Então olha quantos malefícios que nós carregamos para nós mesmos, para o nosso corpo físico. Essa máquina perfeita que Deus nos concedeu, que é um templo sagrado, que é a morada do Espírito, que serve para nós, como espíritos imortais que somos, de instrumento para a nossa evolução.
Nós acabamos desencarnando antes do tempo. E é interessante, apenas para vocês entenderem como é que funciona a reação do corpo físico, fazer um pequeno adendo aqui e falar de um outro assunto que vem de encontro. Vocês sabem como é que se processa o soro antiofídico? Quem sabe aqui, levanta a mão, por favor. A gente vê lá no Instituto Butantan ele pegando a cobra, a víbora, e colocando naquele copo de vidro, extraindo o veneno. E eu sempre imaginava, deve depois ter um processo químico que eles fazem o soro, mas não é. É diferente. Normalmente eles usam, a ciência é assim, a ciência usa animais para desenvolver medicamentos para preservar o ser humano, a vida. Cria condições para preservar e nos dar conforto em caso de doença, em caso de necessidade. E o ser humano voluntariamente se destruindo. Então é um contrassenso que não dá para entender o ser humano inteligente agindo de uma forma tão irracional. Então eles pegam o veneno da cobra e normalmente usam num animal de grande resistência, que é o cavalo ou o burro. Eles inoculam inicialmente uma quantidade de veneno de cobra, e cada um de acordo com a sua especialidade: a jararaca, a cascavel, a urutu, a jaracuçu e outras mais. E eles inoculam inicialmente uma quantidade no animal de veneno que não é suficiente para matar. O animal, ele sente a ação do veneno, ele sofre muito, porque dizem que provoca dor nos ossos, o animal sente uma dor de cabeça terrível, mas como ele é muito resistente, o organismo dele reúne condições para combater o veneno. Passada a primeira fase, eles inoculam uma segunda dose maior do que a primeira. De novo o mesmo processo, o animal passa por todo aquele processo de sofrimento até se recuperar. Eles inoculam a terceira dose. A terceira dose seria já suficiente para matar o animal. E ele, dependendo das condições, ainda sente ou não sente. Então eles vão até aquele ponto em que eles inoculam uma quantidade cavalar e o animal não sente mais nada. Por quê? Adquiriu anticorpos. O organismo do animal adquiriu anticorpos para combater o veneno da cobra. E aí então eles fazem a sangria do animal e daí eles produzem o soro antiofídico. Interessante, né? Palestra também é cultura. A gente aprende alguma coisa. Ainda parece que agora eles estão desenvolvendo uma condição sintética de produção, mas ainda é usado o cavalo e o burro para a produção. Assim funciona o nosso corpo físico. Ele vai reunindo sempre condições para debelar, para combater, porque o objetivo é preservar a vida do ser humano. E o que nos preocupa, que nos testes de laboratório, quando eles pegam, se nós fizermos a conta, a pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, eles inoculam só 20 miligramas num animal de pequeno porte, um rato ou um coelho, e a dose é suficiente para matar. A dose inicial do cigarro mataria o ser humano se o organismo não reagisse. Mas reage. E nós vamos seguindo em frente. Então nós vimos consequências físicas, as doenças, o problema da mulher grávida, tudo isso, as consequências do cigarro, as consequências físicas. As consequências espirituais são mais assustadoras ainda. Quando nós pensamos, mas espiritualmente tem alguma consequência? E como tem? Quando nós desencarnamos, que chegamos do outro lado, aquele que é o fumante inveterado, que não se deu ao esforço de parar de fumar enquanto estava aqui, chega do outro lado, é aquilo que nós falamos no início, a gente leva tudo aquilo que está aqui. Nós levamos as nossas angústias, as nossas neuroses, as coisas boas e os vícios também.